Olá, feliz 2025 para todos, todas e todas. Nós do Observatório Indigenista agradecemos pela audiência de todos vocês. Estamos voltando com os novos programas e no dia 1º de fevereiro de 2025 vamos reprisar um programa com Fernanda Caigang e Dayara Tucano sobre propriedade intelectual e direito à cultura. Até breve. Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todas. Observatório Indigenista, mais um sábado no ar aqui, hoje com presenças que para a gente assim, é uma alegria contar com Dayara Tucano, Fernanda Caigang entrando agora, as duas queridonas, grandes figuras aí das ações, das práticas culturais e também dos grandes desafios do movimento indígena brasileiro e também, eu diria, planetário, se não estou brincando, né? Porque a importância do trabalho que os povos indígenas fazem e essas duas mulheres também influenciando esse mundo que precisa de muitas coisas boas, de muitas notícias boas. Eu passo agora a palavra de imediato aqui para Dayara Tucano fazer uma saudação inicial. Bom dia, Dayara, tudo bem? Bom dia a todos, todas, todes, né? É um prazer poder estar aqui no Observatório Indigenista. Saudades, quanto tempo, né? E meus sentimentos também, né, por essa situação muito difícil aí no Sul. Estamos juntos, mas é isso, né? Mudanças climáticas são reais e a gente tem que se organizar, se preparar, porque elas vão continuar vindo, né? E tomara que pelo menos essa seja uma oportunidade para nos transformar culturalmente, né? E lembrar de ouvir os recados sempre deixados por gerações e gerações de luta de movimento indígena, né? É um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui hoje também. Obrigado, Dayara Tucano. A gente está ao vivo na Rádio Cultura 930.com.br de Curitiba e nas nossas redes, Facebook, no Twitter, que eu não tem por que falar Twitter, porque não é mais com o T, né? O Twitter e também no YouTube. E a gente passa de imediato a palavra para a Fernanda Caigang, a saudação inicial. Bom dia, Fernanda. Marmarã, tudo bem com vocês? Até onde pode estar, né? A gente lamenta aí essa situação do Rio Grande do Sul, que é a minha terra. Saúde aqui a mana Dayara Tucano, que bom te ver. Todo mundo aqui com o café do lado. E agradece o convite. Fernanda Caigang, obrigado, Fernanda. A gente segue agora com Nuno Nunes. E o Nuno Nunes, ele aqui, a nossa companheira também, Cauane Maia, lembra que feliz aniversário para o Nuno Nunes, parabéns para ele e para o Observatório Indigenista, que hoje está luxuosíssimo. Dayara, sou tão sua fã, diz a Cauane Maia. E a Sandra diz assim, que dia, ainda a nível do Nuno, melhores energias para sua continuidade, Nuno Nunes. Um bolinho ali. Então, Nuno Nunes, o aniversariante do dia. Aê, pronto. Isso aí, né? As pessoas fazem surpresas pra gente, a gente tem que aguentar e amar elas, né? Vamos lá. Dayara, um prazer imenso tê-la aqui de novo. Fernanda Caingang também. Somos construtores desse espaço aí em conjunto, né? Em idealização e execução. E a gente está aí há 5 anos fazendo o observatório para o front, né? Para a briga. E a gente tem ganhado, né? Vamos ver o que a gente ganhou dessa vez no âmbito internacional, mundial, cósmico. Vamos lá. Nuno Nunes, ao vivo na Rádio Cultura 930.com.br. Mariana Ricaldi. Bom dia, Mariana. Bom dia. Felicidades, Nono. Vida longa. Bom dia, João. Muito bom estar aqui presente com a nossa bancada de todo sábado. Dayara, Fernanda, para mim é uma honra poder conversar com vocês. É a primeira vez que eu estou no observatório aqui. Não quis faltar por nada esse encontro. Acho que vai ser uma oportunidade muito grande de aprender, de saber o que está rolando. Que os nossos indigenautas interajam bastante com a gente. Segue, curte, né? Ativa o sininho aqui no programa. E é isso. Bora fazer um programa diferenciado hoje. Mariana Recalde, e agora, assim, ó, a gente bom, fazia um tempo que a gente queria fechar com vocês duas, né? A gente fazia questão de contar com as duas juntas, né? Então, tinha um tema que já há um tempo a gente estava conversando para poder conversar, que é o direito à cultura, mais do que apenas uma produção cultural, né? A Dayara também nos provocava bastante,
vamos tratar desse tema, vamos tratar desse tema. E no meio disso vem também essa vitória que o Nuno colocou, que vocês acompanharam na reunião em Genebra, né, da OMPI, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é o direito ao conhecimento tradicional, né, como propriedade intelectual. Então a gente pensou de fazer o programa assim, a gente começar tratando do direito à cultura, porque ambas são também produtoras culturais, ambas a Dayara se colocando também como uma artista plástica, do ponto de vista. Aí, Dayara, assim, se eu cometer alguns impropérios, me corrija na lata, né? Como tu é sempre extremamente franca, né? De uma obra de arte que eu e todos nós entendemos assim, como magnífica, né? Mas traz a profundidade, buscar o debate sobre isso, sobre esse direito à cultura. E a nossa querida Fernanda agora está como diretora-geral do Museu do Índio, né? Além de todo o ativismo e todo o trabalho em defesa do direito dos povos indígenas, é a nossa, né, diretora do Museu do Índio, que é uma experiência ímpar para a gente estar acompanhando a primeira indígena como diretora desse museu, né? Então, a proposta é, a gente começa pelo direito à cultura, e quando vocês quiserem trazer o tema já, né, a gente tem agora 11h19, a gente tem meio-dia e meio até 1 da tarde, dependendo do que rolar na conversa, né? Mais para metade a gente pode do programa pode trazer o tema, né, Genebra, o que foi discutido lá, como foi construído e o que a gente pode esperar desse acordo que foi assinado também pelo Brasil em Genebra, tá bem? Eu passo de imediato a palavra para a Dayara Tucano e depois para a Fernanda. A palavra está contigo, Dayara. Tá bom, tamo junto. Vou aproveitar então para me apresentar para os ouvintes da rádio, né? Então, meu nome é Dayara, sou do povo tucano, que é um povo que vive no estado do Amazonas, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Eu sou artista visual, enfim, mas também sou pesquisadora em direitos humanos, sobre o direito à memória e à verdade dos povos indígenas. O tema da cultura sempre tem sido o meu foco, na verdade, né? Desde que eu comecei a participar mais ativamente do movimento indígena, trabalhando como comunicadora, participei da Rádio Iandê, fui coordenadora da Rádio Iandê, fazendo uma cobertura ali do que acontecia no movimento, e uma das propostas da rádio que me chamou a atenção, né, o que me fez me aproximar da rádio era justamente que era um espaço que promovia a divulgação das criações indígenas em todas as linguagens, né? Os cineastas, escritores, músicos, enfim, os artistas, né? Tudo aquilo que até então não conseguia tanto espaço em outras mídias, nem dentro do próprio movimento, né, nem dentro do próprio indigenismo, né, essas criações sempre foram bastante apagadas, então a Rádio Iandê nasceu com essa proposta, assim, de mostrar também essa pauta que é muito positiva, né, que é necessária também, e que vai para além daquilo que é estereotipadamente, desculpa, é compreendido como a cultura indígena, né, dentro daquele viés mais tradicional e tal, né, nós somos povos contemporâneos, né, nós estamos no presente e nos expressamos de todas as formas, né. Daí eu fiz uma pós-graduação em Direitos Humanos, né, sobre Direito à Memória e Verdade, e participei também como Conselheira Nacional de Cultura sobre Patrimônio Imaterial, e agora, neste momento, sou conselheira novamente, já representando os povos indígenas dentro do Conselho Nacional de Cultura. Então, faz ali mais ou menos um ano, né, no João, que eu estou assim, pedindo, né, para falar desse tema, porque eu acho que é um tema fundamental, mas vocês ficaram me enrolando um ano, então hoje vai, né, porque é isso. E isso reflete uma dinâmica que é muito presente, assim, nas urgências do movimento indígena, porque, lamentavelmente, nós estamos constantemente enfrentando o genocídio, né? Um genocídio com uma violência muito forte, a invasão dos nossos territórios, né? A perseguição de nossas lideranças, os ataques dentro do poder legislativo, principalmente. Então, é claro que existe uma série de pautas urgentes que a gente sempre tem que estar levantando lá o cartaz, falando demarcação já, e tal PEC não, né? Fora agronegócio, fazendo todos esses enfrentamentos, mas, lamentavelmente, deixamos muitas vezes de lado a importância devida do que é o direito à cultura, mas assim, do que são as políticas culturais e como isso tudo é tão fundamental para nós, até porque eu acredito que todos os nossos direitos, enquanto povos indígenas, de fato, são direitos culturais, né? O que
O que o processo constituinte nos traz, por exemplo, né, na Constituição de 88, é justamente reconhecer nossas identidades, né, reconhecer nosso direito à cultura, e por reconhecer nosso direito à cultura, ali se reconhece o direito ao território, se reconhece o direito a uma educação diferenciada, a uma saúde que possa atender essas especificidades culturais, etc., né? Então, a construção das políticas culturais para povos indígenas, elas refletem diretamente também na proteção territorial, na saúde da população indígena, na continuidade das culturas indígenas, que é aquilo que nós queremos ser, né? Dali, só reiterando, assim, né, o motivo pelo qual eu acho que essa pauta, ela é uma pauta urgente, ela não é uma pauta emergente, ela é, de repente, a pauta mais antiga de todas, né? Que se foca no nosso direito à diferença, né? De sermos quem nós somos e de poder ter o exercício de nossas línguas, de nossas ciências, de nossos pensamentos, de nossa autonomia, né, livremente, e isso também é democracia, né? Então, vou me empolgando ali, né, mas assim, explicando um pouco, porque às vezes eu não sei se as pessoas têm essa clareza quando a gente fala de política cultural, né? Nós temos o Estado, que tem instituições responsáveis pela implementação de políticas públicas, né, para diversas áreas. E dentro da cultura, nós temos algumas instituições, e é muito bom, assim, realmente é sempre prazeroso, né? Porque eu amo a Fernanda Caingangue, né? E ela sabe disso, né? Há muito tempo, é uma pessoa que me inspira muito, com quem eu aprendo muito também. E ela hoje representa a instituição mais antiga voltada para essa missão, né, que é a gestão, que é a proteção, que é a preservação das culturas indígenas. Né? Então, o Museu do Índio, com toda a licença, tá, Fernandinha? Dá um histórico dessa instituição, né, porque é uma instituição que foi ali criada pelo Darcy Ribeiro, né, uma figura muito potente, né? O Darcy foi o estadista, né? Ele pensou o Brasil em várias vertentes, principalmente na vertente da educação, mas eu acho que justamente enquanto um educador, ele pensou também a importância, né? E como antropólogo também, mas assim como um educador, como uma pessoa que pensa a formação da identidade brasileira, da construção da memória brasileira, né? Ele pensou nessa importância de se criar um Museu do Índio, né? Onde ele colocou ali todo o seu acervo pessoal no meio desse contexto de ditadura, né? Sendo perseguido, né? E tendo até que fugir para o exílio, né? Mas fez questão, né, de criar esse espaço para falar da resistência desses povos indígenas e até para que ele pudesse servir ali de uma espécie de caixa preta, né, de um arquivo, né, de todas aquelas situações que tão sistematicamente na formação do nosso país foram silenciadas, né, porque afinal de contas nós estamos num país que passa por um processo colonial e onde essa cultura da colonialidade se mantém até hoje, né, em vários aspectos, né. Quando eu falo da colonialidade, eu estou falando, sim, desse processo de esbulho, desse processo de genocídio, desse processo de negação dos territórios, das culturas, das identidades indígenas, né, que tem sido sistemático, e é contra isso que a gente luta enquanto movimento, né, porque é um projeto de extermínio contra nossas populações, né? E daí o espaço do museu, ele é fundamental porque ele cumpre essa missão, ele tem essa função de ser uma memória, né? E de ser um espaço onde nós possamos nos referenciar para nos construir, reconstruir, exercitar quem nós somos. O museu como um todo, né? Depois, com o passar do tempo, o Estado brasileiro foi criando ali Secretaria de Cultura, depois Ministério de Cultura, o Ministério, agora recentemente, né, voltou, né, nesse último governo, né, porque é isso, o MINC também não chega a ser um ministério permanente, né? O Brasil, ele é muito reconhecido no mundo pela sua riqueza cultural, mas essa riqueza dessa diversidade cultural nem sempre teve ali uma instituição que cuidasse dela com mais clareza ou estratégia, né? O Ministério da Cultura foi uma criação recente que vem ali a partir desse processo de redemocratização, né? Durante o governo Bolsonaro levamos um baita golpe, né? Foi, eu acho, um dos primeiros ministérios assim que sofreu muitos ataques, né? Onde se fizeram muitos esforços para se desmantelar as políticas de cultura, mas ao mesmo tempo os movimentos de cultura no Brasil são tão fortes, né? Que ainda assim, no meio de um governo retrógrado, no meio de uma pandemia, né, que estava ali abalando a todos, conseguiram se construir através da base, né, dos trabalhadores de cultura, leis muito importantes como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, né, e hoje, com a volta do Ministério, a volta
no Ministério do governo Lula, com a nossa ministra Margarete Menezes, e também com a criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ali a gente ganha duas instituições, né, retoma o Ministério da Cultura e ganha essa instituição muito importante, que é o Ministério dos Povos Indígenas, como também responsáveis pela gestão, né, pela implementação de políticas culturais para os povos indígenas, né? Então, é nessa articulação que nós estamos aqui fazendo parte hoje, né, e vem, então, também essa gestão indígena, né, que vai ocupando essas instituições, né, da FUNAI e dentro da FUNAI. Então, dentro da FUNAI, que é esse órgão mais antigo criado para a gestão das políticas indigenistas, se insere o Museu do Índio, hoje, Museu Nacional dos Povos Indígenas, onde está a Fernanda, né, nossa diretora, né? É muito amplo, né? Dentro do MINC, a gente vai ter uma série de outras subdivisões, né? O MINC, o Ministério da Cultura, tem um sistema de outras instituições também responsáveis por essa gestão cultural. Ali vai entrar o IBRAM, por exemplo, Instituto Brasileiro de Museus, o IFAM, né, que é do patrimônio, tem a FUNARTE também, onde cada uma dessas instituições e o próprio MINC vão criar editais e procurar mediar recursos para cumprir esse objetivo, né, na intenção de alcançar esse objetivo de poder fortalecer, proteger, incentivar, multiplicar essas criações, né, essas culturas indígenas em todo o território. E isso é fundamental, né? Eu acho que, só encerrando, mas eu queria realmente começar com essa abertura bem ampla, né? Essa ação, a importância da política cultural, ela é uma ação antirracista, ela é uma ação que infere diretamente na saúde da nossa população, não apenas da saúde da população indígena, porque nós estamos falando de pessoas, né, que por muito tempo fomos diminuídas de todas as maneiras, né? Por falar nossas línguas, por nossas práticas, por nosso jeito, né? Então, assim, a valorização da cultura, a valorização de quem nós somos, levanta, né, o nosso astral, né? A gente precisa levantar a nossa autoestima, a gente precisa usar a cultura como uma estratégia de promoção da saúde mental. E isso é fundamental para nós, né? Ainda mais nesse momento em que nós estamos enfrentando ali, cada vez mais vai aumentando esses índices altos, né, de depressão, de suicídio, a violência que não para, e o que nos ajuda, o que nos dá força para seguir em frente, caminhando, são nossos cantos, são nossas rezas, são nossas medicinas, são nossas histórias, é nossa beleza, é nossa cultura, é esse espírito de nosso povo que nos leva adiante, né? Então, é fundamental que a gente possa ali ter essa consciência, né, que a construção de uma cultura nacional também é um projeto político, e que os projetos políticos se constroem através de políticas, né? Se no passado houve políticas do apagamento, aquelas políticas que proibiram as línguas, como, por exemplo, as do rei João VI, né, do Marquês de Pombal, né? Se houve políticas que nos obrigaram a falar português, que nos colocaram em campos de concentração, que marginalizaram e criminalizaram todos os nossos conhecimentos e nossas ciências, agora está no momento, né, de fazer políticas que digam não, chega, vamos mudar, a gente vai se fortalecer, vamos fortalecer nossas línguas, nossos saberes e continuaremos crescendo, continuaremos sendo indígena, e todo esse projeto colonialista, esse projeto genocida nunca foi para frente e agora não vai, e cada vez mais estaremos ocupando mais espaços, e é assim que a gente constrói democracia, é assim que a gente constrói justiça de transição, né? É esse o Brasil que nós queremos ser, um Brasil diverso, um Brasil onde todos nós tenhamos acesso à nossa memória e onde nós possamos construir a nossa identidade, né? Inclusive a identidade nacional, né? Porque no Brasil também tem essa coisa desse vazio do apagamento, né, das heranças, das avós, né, de todo esse processo, né, da gente poder sanar, né, essas feridas do passado, né? Então, é isso, me empolguei, passar aí, né, para a Fernandinha, mas assim, o foco da questão é esse mesmo, né? Então, que vivam as culturas indígenas, as línguas, que vivam todos os artistas, todos os criadores e também todos os gestores que estão ali encarregados, enfrentando ali uma peia danada, né, porque a gente está falando de um enfrentamento de centenas de anos, né? Estamos falando de um exercício pedagógico, né, de mostrar para os nossos gestores, né, para os presidentes, para os ministros, para os senadores, para os deputados, para os diretores das escolas, de todos os lugares, a importância vital que as culturas indígenas têm. Dayara Tucano, quebrando tudo aqui, né? A Dayara trouxe que são povos ancestrais, mas também são povos contemporâneos. E aí a tua presença no Museu do Índio é um ponto aí, é um espaço também de enfrentamento dessa guerra toda, né? A palavra está contigo, por favor.
Então, legal de falar depois de uma comunicadora como a Dayara, porque você tem pelo menos histórico economizado, né? É realmente uma satisfação conseguir falar sobre essa pauta, porque os povos indígenas têm tido tantas lutas, tantas dificuldades para manter o direito ao território, para sobreviver, sabe? Que em algum momento a cultura, como pauta prioritária, foi ficando para trás. Mas o direito ao território, ele vem do fato de nós termos uma cultura diferenciada, línguas que estão desaparecendo, usos e costumes, e a nossa cultura, ela não está dissociada do nosso território. É exatamente o contrário, nossa cultura brota dos nossos territórios. Os colares que a gente usa, a plumária que a gente não usa mais, tem exatamente a ver com a degradação do território, quando nós perdemos os nossos biomas, quando a diversidade de vida agoniza nos nossos territórios, a nossa cultura agoniza também. As nossas línguas agonizam também. Então, e a gente recebeu do movimento indígena, aí, né, mais de 20 anos atrás, essa incumbência. Olha, né, você vai atuar na área de cultura, não porque ela esteja separada de outras áreas, mas porque para as nossas lideranças tradicionais, para as nossas lideranças espirituais, isso é uma prioridade, né? Então, assim, tá no museu, nesse momento, que é o órgão científico e cultural da FUNAI, né, como a Dayara falava, é um lugar importante, mas ele não pode ser isolado, né? Porque a cultura é uma pauta transversal, nós estamos em todos os biomas, né? E ela não é uma pauta isolada. Então, nós precisamos de gente no IBRAM, nós precisamos de vozes indígenas no IFAM, nós precisamos de alguém com quem a gente possa falar dentro do Ministério da Cultura, dentro do Ministério do Meio Ambiente, onde nós estamos, né? Então, assim, com quem nós vamos falar? Com alguém que vai olhar para você e dizer assim, não, isso aqui não tem nada a ver com cultura, porque isso aqui é recurso genético, né? A gente já ouviu isso de gestor. E aí você tem que explicar que a cultura, ela tem recurso genético, ela não está dissociada. Então, essa segmentação que o mundo não indígena faz, que o direito ocidental faz, ela não se aplica aos nossos povos. E aí, né, a gente enfrenta toda uma necessidade de aprender outros códigos, outros direitos, outras formas de entender o mundo para tentar trazer um pouco nas falas dos nossos pajés, dizendo, olha, o céu está caindo em cima da nossa cabeça, né? E a gente que está segurando, tocando o maracá. Mas é necessário ter uma seca na Amazônia, uma enchente no sul do Brasil, para as pessoas dizerem, está acabando mesmo, né? A gente acelerou o antropoceno. Então, assim, o fim do mundo para os negacionistas, para os evangélicos, ele está aí para quem quiser ver. Então, assim, até quando vão dizer para a gente que nós não temos tecnologia, que nós não temos inovações? Até quando vão dizer para a gente que extraterrestres construíram pirâmides, né, Machu Picchu, para não dizer, eles têm ciência, eles têm tecnologia, eles são sujeitos de direito, esses caras têm inovação, eles têm sofisticação, a ponto da gente não ter conseguido reproduzir isso até hoje. Então, no passado, disseram para a gente, vocês não são seres humanos para poder justificar a expropriação de território. O que nós temos são os 13% dos territórios das áreas mais conservadas da biodiversidade da Terra, 80% da biodiversidade da Terra, né, conservada dentro de territórios indígenas, sob pressão, sob opressão, a ponto de você ter o índice de suicídio mais alto que já se viu dentro dos nossos territórios e fora deles, porque essa questão de ser aldeado, não ser aldeado, de identidade, isso é negação de direito. Tudo isso era território, tudo isso era aldeia. E aí dizem, não, se você não está, então você não é. Mas as nossas palavras encharcam o português falado do Brasil. Os nossos costumes acordam e alimentam o povo brasileiro e o mundo, mas isso não é reconhecido, é expropriado. Então, assim, a pauta que a gente foi discutir em Genebra é para tentar dar o passo 1 com relação ao reconhecimento dos erros do passado. Para que esses erros não se repitam mais, é preciso ter mecanismos eficientes. Então, lá em 1880, né, se criou uma primeira conferência diplomática para discutir propriedade industrial, para discutir como proteger o saber daquele que cria.
144 anos depois, 144 anos de negação, de extrativismo intelectual, porque muitas vezes é isso que é cometido pelas universidades contra povos indígenas, né? Sugar, levar embora, não trazer nada de volta. Dizer, não, eles não vão entender, não dá nem uma cópia daquilo que pesquisou. Nem dizer que aquilo vem de um povo indígena. Então, assim, pela primeira vez, o mundo da propriedade intelectual, a área mais cara do direito, reconhece que os povos indígenas e as comunidades tradicionais são sujeitos de direitos de propriedade intelectual. Não porque a gente não tem esses direitos, mas porque esses direitos foram historicamente negados. Então, numa conferência diplomática, né, convocada lá em 2000, se disse, olha, os povos indígenas têm reclamado na Unesco, né, sobre o uso indevido do seu grafismo, do seu canto, da sua dança, do saber dentro dos pajés. A última fronteira a ser expropriada. A fronteira intelectual, porque as físicas já foram, a gente está vendo o que é um embate dentro do Congresso Nacional para expropriar os 13% que restaram, como se eles não estivessem lá dentro fazendo mineração, plantando soja, plantando cana-de-açúcar para fazer necrodiesel, colocando madeireiras, colocando só muda o produto, né? Eucalipto, mas nem as terras demarcadas são respeitadas. E o pouco que se tem está em perigo por negações, por aberrações jurídicas que a gente chama de marco temporal. Então, assim, a vitória em Genebra é muito maior do que supõe a vã filosofia de quem segmenta a pauta do mundo indígena, né? Então, lá em 2000, fizeram uma conferência diplomática para dizer, olha, quem sabe essa pauta é importante, vamos discutir sobre ela. Eles levaram 10 anos para concluir que se poderia começar uma negociação de texto. 10 anos dizendo, olha, a gente tem sido roubado. O açaí, a andiroba, o cupuaçu, a estévia, a ayahuasca são nossas. Nós melhoramos geneticamente isso, né? Vocês não podem ter 2 pesos e 2 medidas. E dizer porque vocês compartilharam não é mais de vocês, né? Então, assim, e a gente sabe do histórico da Convenção sobre Diversidade Biológica em que os nossos pais, a geração dos nossos pais, veio aqui no Rio de Janeiro, né? Montou o movimento e fizeram reconhecer que nós éramos sujeitos de direitos ambientais. A mudança climática, toda essa agenda internacional, que a gente vai ter uma conferência das partes no ano que vem do trabalho dos nossos pais, né? Nós somos sementes, a gente só está brotando, alguém veio antes da gente, né? E provavelmente para eles foi mais difícil ainda, porque diziam para eles, vocês não têm formação acadêmica, né? Vocês nem falam direito português. E é por isso que nós somos enviados para as universidades. A gente não é uma coincidência feliz, né? Nós somos um resultado feliz, nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Meu avô sonhava com advogados indígenas. Ele ficaria contente em ver como isso aconteceu. Então, tudo que se aprovou na Convenção sobre Diversidade Biológica, né, foi regulamentado em 2010 em Nagoya para tratar de repartição de benefícios, para reconhecer que os povos indígenas têm um papel ambiental relevante. Mas nada do que foi aprovado lá podia tratar daquilo que se referia a patentes, porque isso só quem podia tocar é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a organização mais rica das Nações Unidas, uma organização ligada diretamente à Organização Mundial do Comércio, onde nós não entramos, nem como observadores. Então, 24 anos depois da Conferência Diplomática de 2000, nós temos uma conferência diplomática em Genebra para concluir essa negociação, né? Então, nós conseguimos, com o Museu Nacional dos Povos Indígenas, fazer uma única preparatória, foi o que deu tempo para fazer, né? E essa preparatória repercutiu muito em Genebra, porque o Brasil foi escolhido como presidente da conferência diplomática. O Brasil também liderava o grupo de países da América Latina e Caribe, que é o GRULAC, né? Então, eles têm blocos regionais, grupo africano, então América Latina e o Caribe, o bloco europeu, tem o eixo do mal, que a gente chama de grupo B, tá? Mas, assim, porque cada fórum internacional, ele tem uma dinâmica própria. Então, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual tem uma divisão de conhecimentos tradicionais, que financia projetos, que tem prêmios. Isso que a Dara falou, né? Tem toda uma iniciativa. A gente precisa se apropriar melhor do que acontece ali, porque é um órgão que tem dinheiro, né? Então, assim, ao fim de 2 semanas, né? Depois de pensar, os Estados Unidos não vão deixar esse negócio rolar, né? O Japão não vai deixar, né?
A França estava com a faca no pescoço para dizer, não, tem que ter outros possuidores, outros holders, não bastava os povos indígenas e as comunidades locais. E o Fórum Internacional de Povos Indígenas tem 7 mesorregiões reunidas. E as pessoas dizem, vocês têm que ter, né, uma posição única. Diz assim, gente, nem a nossa região tem uma posição única, nem o nosso país tem uma posição única. Como assim os povos indígenas têm que ter uma posição única? Mas das 8 coisas que o Fórum Indígena pediu, 6 nós levamos. Porque tinha indígenas dentro da delegação australiana, porque tinha indígenas dentro da delegação canadense, porque tinha indígenas dentro da delegação brasileira. Isso faz muita diferença. Fez muita diferença. Então, assim, a Marina Silva não foi, mas ela falou para os representantes dela, quando o negócio chegar, né? Nagoya foi aprovado às 3 da manhã. Ninguém sabia o que ia acontecer. Porque, no final, existem pacotes que são negociados. Ela disse, quando isso acontecer, perguntem aos povos indígenas o que é importante para eles. Né? Então, assim, ó, a nossa ministra não pôde estar, mas pela segunda vez o Brasil tinha indígenas na delegação, que a primeira foi lá em 2001. Né? Então, assim, nós conseguimos uma vitória, mas essa vitória ela tem que se desenrolar no cenário nacional. Nós temos dever de casa para fazer. Aquelas formações de capacidade que eram feitas lá em 2005 até 2015, quando a gente sofreu aquele golpe, né? De que a cultura desmoronou, de que tentaram, né, sufocar a cultura, que é uma forma de silenciamento, isso precisa ser retomado. A gente precisa saber como agregar valor nos colares que as meninas fazem para vender, porque isso é renda gerada diretamente em território. Isso tem a ver com propriedade intelectual. Marcas, coletivas, indicações geográficas, como agregar valor. Mas a gente vê todo o racismo, todo o colonialismo que encharca as nossas estruturas. Como assim? Indígenas foram para Genebra com dinheiro da Unesco, porque quando eram representantes, porta-vozes, estava tudo bem. Como assim? Gastar dinheiro para fazer uma preparatória nacional? Quando é para fazer publicações que nossos parentes nunca nem receberam de volta, estava tudo bem. Como assim contratar indígenas para chefiar, para liderar o processo de criação de um plano museológico em um museu de 70 anos que não tem um plano museológico? Por que museólogos indígenas? Denúncias têm sido feitas por servidores descontentes. Que negócio é esse de ter indígenas à frente? Porque o protagonismo é um discurso que muitas vezes a prática não consegue sustentar, né? Então, assim, ó, nós lideramos esse processo porque nós somos preparadas para isso. Existem mães, pais, avós que estão em territórios e que têm tocado os seus maracás para que a gente não esmoreça nessa luta, e que têm levantado aliados valorosos como é o Observatório Indigenista, e a gente quer aqui saudar todos os internautas, os indionautas, né, os parentes offline também, né, para dizer assim, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso juntos, com todas as organizações, com o Ministério dos Povos Indígenas, com a FUNAI, com o IBRAM, com o IFAM, com o MIC, com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, com a FGV, com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Nós somos abertos, nós somos diversidade. E a gente conversa com a diversidade muito facilmente. Mas só para finalizar, né, essa primeira longa fala, e a gente se entusiasma, como diz a Dayara, nós temos mais de 1.000 patentes sobre estévia. Essa pauta que a gente está falando movimenta entre 8 a 11 bilhões de dólares ano. Quanto seria 1% disso? A gente comprava o Mato Grosso do Sul com a porteira fechada. Se os Guarani recebessem o dinheiro que a Coca-Cola e a Nestlé ganham comercializando estévia. E a gente quer dizer que esse tratado já foi assinado por mais de 20 partes, precisavam de 15 países assinando, já assinou, em 3 meses está valendo. E a gente tem como obrigação, né, ver como é que ratifica internamente, como é que implementa, porque letra da lei que não se cumpre é letra morta. Quem tem que fazer viver esse tratado somos nós. Quem tem que dar nome para ele somos nós. Quem tem que dar vida e corpo para ele são os povos indígenas, com a ajuda sim do governo. Política pública é isso, né? Então, assim, é uma vitória de 144 anos, é uma vitória de bilhões, é uma vitória que foi uma queda de braço com as grandes potências do norte global. Porque inclui transferência de recursos e de tecnologia, né? E nós precisamos de sociólogos, de antropólogos, de historiadores, de comunicadores, né? Para estar fazendo o material que nós precisamos ilustrado em línguas indígenas para cada bioma, porque cada bioma tem o seu próprio patrimônio cultural para proteger. Como vai ser possível proteger, né? Os desafios que nós temos agora é fazer dever de casa. Mas é isso, a gente vai aprendendo, sempre é tempo de aprender. Olha só,
A gente tem aqui várias colocações antes de voltar. Marcelo Horta, depois, se vocês quiserem comentar. Muito bem pontuado a questão da cultura pela Daiara. Eu gostaria de perguntar para vocês sobre a manutenção da educação indígena nas mãos de municípios, a maior parte deles sem menor compromisso com a causa, e vários deles contra os povos indígenas, né? Leandro Góes, somente agora vamos ter disciplinas de história indígena na USP. Foi lançado no seminário do Kazengatu. E a Sandra Fernandes, a academia precisa deixar de ser antro do colonialismo. Maravilhosas falas de Dayara e Fernanda, diz a Cidara. Ela diz ainda, Kazengatu faz um trabalho fantástico há tempos em São Paulo, na Bahia e onde estiver. E é emocionante e impressionante a força desta mulher. Eduardo Schemberg, muito bom. Quais os 8 pontos apresentados pelos povos indígenas na OMPI? E quais os 2 que não foram incluídos no acordo final? E o Francis Fernanda, quero você como minha co-orientadora em meu doutorado. E tem um convite importante aí, Fernanda Caigani. A Cauane Maia, dos mais instigantes e importantes programas do Observatório Indigenista. Que é importante ouvir vocês articulando tão apropriadamente o tema da cultura. Grata, portanto. Né? E, querida Mariana Ricaldi, uma colocação para a Dayara. Te passo a palavra, depois o Nuno, e aí a gente segue o baile. Obrigada, João. Obrigada, Dayara e Fernanda. Acho que a vontade que dá de escutar vocês bastante aqui. Acho que tem bastante provocações também dos nossos indigenautas, né? Acho que está todo mundo muito bebendo muito da fonte de vocês, que a gente se nutre, né, com a fala de vocês. Eu tenho uma pergunta e uma consideração, assim, sobre um pouco daquilo que eu conheço. Quando a gente fala em políticas públicas, né, todo mundo sabe, mas vou rezar a cartilha aqui só para contextualizar a minha pergunta. A gente fala de criar mecanismos de implementação, né? A gente não tem como ter uma boa ideia, nem ter uma boa, a gente tem que checar, ver como que essa iniciativa ela está bem estruturada. E aí a gente pensa em decretos, em legislações, em recursos, né? E a gente vai estruturando essa nave chamada política pública. E aqui dentro do nosso público do observatório, a gente tem uma galera enganjada em diversas frentes, né? Que o pessoal faz parte de conselhos, de conferências, se articula, né? Muitos dos nossos ouvintes aqui é uma galera enganjada e aí, se vocês puderem passar, de todas essas minhas 2 falas, né, se vocês puderem passar para a gente um pouco de como que nós podemos articular na implementação desse tratado, como a Fernanda muito bem falou, né, a gente tem agora um dever de casa para fazer. Né? O tratado, ela citou muito bem a parte da 8169, que até hoje é uma luta, né? Eu faço a defesa constante de que falta mecanismos para institucionalizar melhor a 8169. E quando eu li a questão do tratado, nem todo mundo concorda comigo, mas eu vejo que sim, pela minha experiência em políticas públicas. E quando eu vi esse tratado saindo, eu só pensei assim, beleza, maravilha. E agora? Como vamos implementar isso? Qual que é a melhor forma de assegurar? E aí, para nós que estamos aqui do outro lado, também a gente conseguir ir articulando, porque a gente está sempre em conferências, né? A gente está sempre, agora que tem o G20, né? O G20 no Rio, vai ter a COP30, uma boa galera nossa também vai para 29, vai para 30 também, para a gente saber levar essas pautas, né? Vocês darem um pouco de orientação para a gente nesse sentido da instrumentalização que a gente pode estar apoiando na implementação desse tratado enquanto política pública brasileira. Eu acho que é isso, mais a minha pergunta. Tem mais outras coisas para falar, mas vamos usar melhor esse tempo ouvindo vocês aqui. Obrigada. Mariana Recaldi, nossa economista e analista aqui do programa Observatório Indigenista. A gente está ao vivo na Rádio Cultura 930.com.br. Nuno Nunes, alguma colocação aqui para a Dayara? E depois também a Fernanda pode, na sequência, já pegar a palavra. Nuno. Estou encantado aqui. Queria ter muito dinheiro para fazer aqueles curtas, os cortes, né? Dessas falas e patrocinar aí nas redes sociais para já começar essa divulgação, essas capacitações, né? Formações do nosso povo. E eu queria perguntar para ambas potências indígenas no mundo, Dayara e Fernanda, como é que está o projeto de contracolonização? Como é que ficou esse negócio aí? Nos próximos passos a gente seguir, né? Que eu lembro que a Dayara sempre falava aqui da contracolonização, não adianta mais decolonizar, agora é contracolonizar, vamos para cima.
E aí eu considero essa vitória na ONU como uma etapa, né, dessa contra a colonização. E aí, daqui para frente, como é que fica né, a gente sabe nosso dever de casa, mas também no mundo aí, como é que a gente fica para, enfim, vai ter que ensinar essas empresas a pagar, né, a fazer todo o processo, né? E como é que é esse projeto aí? Vamos com arte, vamos com advogados, como é que a gente vai, quem vai na frente, quem vai atrás? Vamos fechar a estrada? Qual a ideia? Então, vai por tudo que é lado, né? Vai ter que entrar por todos os poros possíveis. Eu acho que se a colonização é um projeto político, a contra-colonização também é, né? E justamente por isso que nós insistimos em ocupar todos os espaços. Eu quero aqui mostrar para vocês, acho que a minha câmera está invertida aqui, não sei nem como que dá para virar a câmera. E aí, chegou Curei! Esse aqui é o Plano Setorial para Culturas Indígenas, que foi um exercício ali feito dentro do MINC, que era vou falar um pouco da história dessa criação desse plano setorial. Agora, no início do ano, a gente teve a 4ª Conferência Nacional de Cultura, né? Onde nós participamos, e antes dessa conferência, assim, das conferências de cultura, também gostaria de citar uma conferência que foi muito importante, que foi a Conferência Nacional de Políticas Indigenistas em Observatório, né? Onde também tinha ali uma pasta, né? Um eixo, né? Dedicado ao direito à memória e verdade, onde eu, inclusive, fui relatora, né? E que foi um dos eixos que concentrou ali a maior parte das demandas relativas à cultura, né? Então, assim, existe... Sim, Mariana, um exercício, né, de construção a partir das bases, a partir da consulta à sociedade civil sobre os caminhos possíveis, né, reconhecer as demandas e as estratégias para poder criar e implementar políticas que possam atender, né, essas necessidades das diversidades culturais indígenas. Uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, que eu acho muito interessante do sistema de cultura, como ele vai se edificando, é, por exemplo, essa divisão, né, que a Fernandinha estava falando, assim, a divisão é coisa de branco, né, se colocar as caixinhas, né? Então, nós temos o patrimônio cultural material, né, e o patrimônio cultural imaterial. O material, por exemplo, também é o território, né? Então, se reconhece, quando você olha lá, né, CIMI, olha lá no relatório de violência dos povos indígenas do CIMI, reconhece qualquer dano ao território como dano ao patrimônio material, né? Se reconhece as violências contra a pessoa, se reconhece as violências por ausência do Estado, mas não existe ainda um sistema de reconhecer quais são os danos contra o patrimônio imaterial, quais são os danos contra a cultura. A gente apenas ouve as reclamações, né? Quantas casas de reza foram incendiadas, quantos pajés foram perseguidos, né? Quantas incursões, né, religiosas, fundamentalistas entram nos territórios continuando a negar e a demonizar as culturas indígenas, né? Tudo isso é uma pauta importante. Na Conferência de Cultura, a gente teve uma diversidade muito grande, porque a Conferência de Cultura ela se divide, assim, o próprio Conselho Nacional se divide entre representações da sociedade civil, no caso eu estou como representante dos povos indígenas, mas também existem aqueles que são representantes de linguagens, né? Existem aqueles que representam música, que representam audiovisual, que representam literatura, né? Por exemplo, né? O fato é que nós estamos atuando em todas essas áreas e ainda não somos reconhecidos, né? Quando teve o golpe, né, quando teve esse momento absurdo da gestão do governo Bolsonaro, teve apenas um estado que manteve o prêmio da cultura viva, né, que foi o estado do Ceará. Foi justamente lá que se manteve também, através desses editais, conseguiu florescer, se multiplicar uma rede de museus indígenas, né, maravilhosa, que são experiências assim de museus que nascem dentro do território, que atuam dentro do território diretamente, dialogando com as escolas, com a comunidade, com toda essa produção que gera renda, né, que gera economia, que gera atividade e que também se tornam fundamentais para a proteção territorial, que jogam diretamente assim dentro da luta da autodemarcação também, sabe? De se reconhecer que se existe uma cultura viva ali, esse território é legítimo, né? Então, assim, de lá para cá a gente tem uma rede nacional de museus indígenas que é, por exemplo, um contraponto, né, decolonial, contracolonial contra esse sistema mesmo antigo, né? Estou juntando aqui um pouco das duas perguntas, né? Eu me empolgo, às vezes nem sei se eu consigo ser clara, né? Qualquer coisa vocês me corrigem ali, me chamam a atenção, né? Mas assim, você vê o resultado disso. Eu tenho tido, assim, eu sou muito feliz
mesmo, sou muito grata de poder, dentro desse meu exercício, né, dessa minha existência de procurar articular isso, poder ter visitado territórios e ver o resultado que isso gera. Né? De chegar, por exemplo, lá na aldeia Genipapo Canindé, que é a aldeia da Cacica Pequena, né? Onde tem um dos museus, dos primeiros museus, né, lá do Ceará, que é o Museu Genipapo Canindé, que é uma coisa maravilhosa de se ver, né? Onde existem museólogos indígenas, onde existe a escolinha, e o nome, por exemplo, de cada sala de aula da escolinha é o nome de um ancião da comunidade. Né? Então, eu estou estudando na turma da vovó Chiquinha, eu estou estudando na turma do pajé João, né? Umas coisas assim, né? E de ver a beleza, né? Que é ver as crianças cantando, as crianças se pintando, as crianças celebrando, os jovens se empoderando disso, e cada vez mais, né? A gente vê isso nas mídias sociais, né? Tem essa nova geração desse movimento ali que vai trazer todas essas linguagens, né? Com as músicas, o hip hop, o rap, o forró indígena, né? E essas outras artes, né? Os escritores, os poetas que vêm cada vez mais com essa liberdade de poder fruir da própria história, da própria cultura, e com essa generosidade de compartilhar isso com os seus, com os nossos, mas também com todo o país. Né? Então, acho que nós estamos vivendo um momento muito bonito. Né? Essas políticas, assim, elas proporcionam que pessoas que estão dentro dos territórios e que enfrentam esse apagamento, essa marginalização, esse racismo dentro dos seus municípios, possam conseguir escrever um projeto como esse. Né? Quero fazer um livro, quero fazer um filme, quero fazer uma casa de reza, quero construir um lugar aqui para fazer cerimônia, né? Quero escrever, publicar, quero conseguir imprimir um livro na língua, né? Quero poder gravar os cantos da minha avó, porque ela já está muito velhinha, então quero guardar essa memória e quero que essa memória fique viva, né? Para muito mais do que a da minha casa. Né? Isso é maravilhoso. A gente teve, então, a volta dentro da Política Nacional Aldir Blanc, a volta do Prêmio Culturas Indígenas, né, que nesse ano foi uma homenagem feita também à vovó Bernaldina, a Merinã Macuxi, né, e dentro desse prêmio foram contemplados, né, todos os territórios, né, e assim, a gente espera, né, que isso possa ser um incentivo para que mais pontos de cultura, para que mais ações assim possam acontecer, né, dentro dos territórios. Também teve, de novo, né, no IBRAM, o edital dos pontos de memória, né, que também são importantes para o desenvolvimento e a manutenção desses museus indígenas, né, dessas iniciativas dentro dos territórios também, e tem um gargalo dessa questão toda, que é que dentro da gestão dessa verba, dessa política, ela é administrada pelos estados e pelos municípios. Então, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, em fazer um exercício pedagógico diante do estado, de mostrar para eles como que a gente precisa que esses editais sejam feitos. Porque da forma que eles têm acontecido, que é um jeito assim, bem do branco mesmo, sabe? Editais que abrem e ficam abertos durante um curtíssimo tempo, com um linguajar muito complexo, que não é rapidamente acessível para os nossos produtores culturais, né? Então, assim, se um edital fica aberto 15 dias, mas 15 dias é o tempo que eu levo para subir até a cabeceira do rio Tiquié e voltar. Né? Que tempo que eu vou ter de escrever um projeto que possa chegar até o Tiquié, por exemplo, né? A gente precisa que o sistema MINC possa abrir, assim, trabalhar na acessibilidade para que os parentes possam inscrever, por exemplo, projetos na própria língua, projetos que sejam registrados por vídeo, por áudio, que tenha uma facilidade ali também, não uma facilidade, mas assim, uma especificidade necessária para a prestação de contas, né? Para que essa política de fato alcance seu objetivo, que é essa luta antirracista, né? Que é o fortalecimento territorial, que é o fortalecimento da saúde mental. Estou só falando um pouquinho, mas assim, eu nunca imaginei ver um trabalho meu, uma foto de uma pintura, de um desenho meu, num livro escolar, mas hoje está lá. Né? E a única coisa que me mantém, que me dá, que enche meu coração de alegria, de amor, porque realmente esse é um trabalho que é muito difícil, é artista, um negócio é só porrada, sabe? Você tem que trabalhar muito, né, para ter uma gota de reconhecimento, mas quando você recebe uma mensagem de uma escola, de uma criança, né, que te dá um retorno e fala, uau, gostei do teu trabalho, né, e a criança ela recebe a cultura indígena sem racismo, sem preconceito, sabe, com uma abertura, com uma riqueza, com uma generosidade tão pura, né, que aí eu volto a ter fé, né, de que esse povo brasileiro pode parar de nos odiar. Aí eu volto a ter fé, né, de que a gente pode ser amado pelo Brasil. Porque nós estamos, né, nós somos os sobreviventes de 500 anos de ódio,
né? Então, a arte tem essa função de metamorfose, de alquimia, né? De trazer, através do sentimento, de outras percepções, né? O compartilhamento de visões de mundo, onde nosso mundo seja possível, né? Então, eu acho que é isso que também está em todos esses saberes, né? Desde o mate lá que o Nuno está tomando, né? Desde essa prática, né? De recolher a água ou o vinho, não sei o que o Curê está bebendo aí, né? Desde o fumo do tabaco, né? Desde o milho que está ali agora, né? No São João, eu quero pular no maior parte, todas as festas que eu puder, me chama para o forró, gente que estiver em Brasília, já aproveitando, ó, tô aqui solta, disponível, vamos dançar, vamos comer uma canjica, uma pamonha, né? Porque isso tudo é conhecimento indígena, o milho é sagrado para nós. Vamos aprender a nos reunir em volta da fogueira, vamos aprender a curar nossas dores, vamos aprender a viver juntos e celebrar aquilo que a vida tem de bom, porque o enfrentamento que segue nos próximos anos, com as mudanças climáticas, com tudo isso, o que a gente precisa cultivar mesmo é o amor, né? É nisso que eu acredito pessoalmente, eu acredito que é essa a força que a cultura tem. Dayara Tucano, a tua fala, ela traz aqui para os povos do Sul, né, um aquecimento e uma esperança de boas lutas, assim, eu acho que dá ver assim o teu vigor e o teu conteúdo e que tu está trazendo, assim, fico imaginando as crianças poderem ter mais contato com os povos indígenas, as crianças não indígenas, também é uma coisa que pode aquecer muito os corações dessa galera aqui no Rio Grande do Sul. Nós recebemos aqui a nossa visita ilustre aqui, o nosso grande companheiro e amigo Cris Curé. Passar a palavra para ti, Cris, e se tu quiser fazer alguma colocação aqui também para a Fernanda, para a gente engatar a conversa com ela. A palavra está contigo, Cris. Que bom que tu está aqui. Oi, gente. Bom dia, boa tarde já para quem almoçou. Fernanda, voz de Tupã, Caigangue, essa voz de trovão dela, sempre emocionante. Dayara, muito bom te ouvir. Estou aqui em Brasília. Vamos ao São João, sim. Eu estava sinalizando com o vinho aqui, porque o vinho ele é também do povo originário, do povo indígena. Os portugueses têm relatos gastronômicos. Os melhores vinhos eram aqui feitos dos ananás, né? Os vinhos de abacaxi. Era conhecido como um vinho medicina. Né? Não era só o vinho que embriaga, é o vinho que cura. Né? E aqui eles aprenderam a tomar vinho de verdade. Mariana, João, saudações imensas para vocês dois também, mas o objetivo do meu ingresso aqui é fazer uma declaração de amor. Eu vim declarar amor a um cara que fez aniversário agora essa semana, nosso querido Nuno Nunes, e eu vim declarar meu amor incondicional a esse homem maravilhoso, querido, cheiroso. E eu tenho muita história para contar que eu convivi ao lado desse camarada, mas eu vou me restringir a uma história de amor, que é quando um homem recebe uma ligação de uma polícia e diz aqui, tem um cara preso aqui. Tem um cara preso aqui e o pessoal, ele, todo mundo aqui, tô falando que ele é indígena, então nós estamos ligando, o Nuno na época e o João também, ambos trabalhavam na FUNAI. E não basta você se reconhecer, ser reconhecido e afirmar perante a autoridade, ainda existe isso, a tal da confirmação. Então ligaram para os FUNAI. E eu lá dentro da cadeia, com um monte de gente, uma coisa maluca, a gente num protesto, onde uma pessoa tentou agredir a Querechu, e aí eu não permiti, só que essa pessoa era um policial bem grande, e acabou que além de ter sido espancado, né, ter o braço quebrado, um dentinho rachado, que eu conheci o Nuno, né, que me abraçou, mesmo sem me conhecer, interveio, lutou, e eu não fiquei muito tempo na cadeia, mas foi suficiente para conhecer uma parte da realidade que a gente pouco esquece, que é dos encarcerados brasileiros, e dali para um hospital, enfim, foi uma noite muito esquisita, mas que eu trago essa lembrança aqui para fazer essa singela declaração de amor incondicional à nossa amizade, Nuno. Doutor Nuno, doutor Orivaldo, guerreiro do povo brasileiro, que tanto encanta a gente aí, que é o criador do Observatório Indigenista, que assim que Bolsonaro venceu, ele entrou em contato comigo, com o João, falou assim, precisamos fazer alguma coisa, eu já estou sugerindo a ideia, já criei o template, já criei o endereço, já criei o canal do YouTube, vai chamar Observatório Indigenista, e todo sábado, 11 horas da manhã, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos passar aqui a memória, resgatar, guardar e dar o bom combate. E foi isso que hoje
este ano aqui farão 6 anos de Observatório Indigenista. Era isso que eu tinha para falar, gente. Um beijo, te amo, Nuno. Amo sua Eu quero fazer família. uma defesa aqui, hein? Se eu soubesse que ia rolar essa parada toda, eu deixava preso. Sem vergonha de ser amado, meu amigo. Tudo começou ali, ó. Querido, que bom que tu veio aqui, Curé. Volte mais vezes, com mais frequência, Sim, para a gente, inclusive, dialogar sobre o trabalho de vocês do MPI, que é fundamental a gente poder estar ampliando os debates aí com vocês direto, tá? pode Então, deixar. Assim que já... me autorizarem a falar em entrevista, vai ser o primeiro lugar que eu vou falar. E Nuno Nunes, considerações finais. Ô, gente, só queria agradecer aí todo o carinho e essas falas maravilhosas aí. Dayara cutucando a gente sempre, e a Fernanda também ali sempre nos mostrando o caminho correto, jurídico. E é isso aí, acho que está todo mundo feliz aqui no Observatório, os nossos indigenautas aqui acompanhando. A gente precisa tocar para frente, né? Então vocês aí são as nossas comandantes, como sempre, e dá a missão que a gente vai cumprindo, o Cristo Pan aí no MPI, né? Puxando lá as estratégias também, vai dando a linha que a gente está aqui como guerreiros, guerreiras, para cumprir essas missões em alguns lugares que a gente sabe que a estrutura às vezes não consegue chegar, né? Principalmente os municípios, e a gente vai lá e faz acontecer. E essa parceria do Observatório Indigenista aí que ela se amplia, né? Assim como o sonho do Marcelo Zeli, que era gigantesco, né? Os sonhos dos nossos xamãs, das nossas xamãs, são cósmicos. A gente também tem que cumprir esse mesmo tamanho na obrigação de executar essas políticas para que o futuro seja ancestral, que o futuro seja como sempre foi, e que a gente acabe com esse negócio de colonialismo e que tudo isso seja pago por aqueles que destruíram, que se apropriaram. Acho que isso é a melhor notícia aí né, dessa nova forma de indenização, de sei lá como é que chama isso, mas que as empresas, que essas pessoas que se enriqueceram com o conhecimento dos outros, que paguem ali, que entrem na circulação comunitária e passem parte desse recurso, né, para as comunidades que, enfim, não estão nem cobrando indenização ainda, né, pelos mortos, né, não estão cobrando indenização pelos danos morais ainda, né, ainda tem muita coisa para avançar aí, a gente vai aos pouquinhos. Isso aí, valeu, até a próxima. Dayara Tucano, o Fábio Martins lembrou aqui, Dayara na lista do Observatório Indigenista do tema da cultura e tantos outros, né? A gente aí fica aí publicamente o convite aí para estar presente mais vezes, né? E em relação a Fernanda, assim, o Museu dos Povos Indígenas, quando vocês estiverem lá planejando, fazendo as coisas, os agitos, né, no meio do pátio, aquele lindo daquela casa maravilhosa lá, lembre que o Observatório Indigenista é um veículo das boas lutas. Sempre coloque no pensamento de vocês, boas lutas, nós estamos aqui aguardando vocês. Muito feliz por contar com vocês. Tu quer uma última palavra, Fernanda? E vamos... Tá bem. Então, isso... emocionante, assim. Todo mundo está dizendo aqui, emocionante a presença de vocês. São duas gigantes aqui, né? Para encher nossos corações de muita alegria, de muita vontade de seguir as boas lutas. Grato, abração para vocês, até a próxima semana.